O milionário surpreende ao perguntar se a mendiga negra era virgem em entrevista falsa. A notícia caiu como uma bomba no escritório da construtora mais poderosa do Brasil. Marina Santos, uma jovem humilde de sorriso tímido e mãos trêmulas, aguardando sua vez para a entrevista, foi alvo da pergunta mais chocante que Rafael Mendes, o milionário, de olhar frio e passado encoberto, poderia fazer. "Você é virgem?" Ele detonou, quebrando o gelo de uma maneira tão inesperada que paralisou todos os presentes. Foi um balde de água gelada naquelas 4 paredes de vidro, onde riqueza e poder se chocavam com a realidade dura de quem não tem nada. Marina, sem jeito, gelada por dentro, sentiu o mundo girar em torno dela. Como assim? Uma pergunta tão pessoal, tão absurda, vinda de um homem que parecia dono do universo. Mas mais que isso, Rafael entrou numa provocação que ia muito além do que parecia. Era um teste? Um desafio para desconstruir preconceitos? Ou apenas o reflexo de um mistério que carregava dentro de si? O silêncio tomou conta da sala. O relógio parecia pulsar alto demais para o nervosismo sufocante da garota. Marina viu olhos se arregalarem. Alguns sussurros murchando no ar, o assombro estampado em rostos elegantes de terno caro. O clima virou um tornado que misturava escândalo e curiosidade. Ela tentou responder, a voz vacilando, mas o choque abriu uma fresta onde a confiança, aos poucos, começou a esgueirar-se na sua timidez. Rafael Mendes não era só mais um empresário milionário. Seu passado misterioso e os segredos que rodopiavam em torno da família Mendes rendiam até fofocas sussurradas no café. Diziam que ele tinha surgido do nada, que carregava sombras que sua fortuna não conseguia apagar. E agora, diante da Marina, ele parecia não só investigar o currículo, mas desvendar uma alma inteira. Os cortes de luz, repentinos. O som distante de carros na avenida. O cheiro pesado do café queimado. Tudo conspirava para virar aquele momento num cenário de filme noir, onde nada era tão simples quanto parecia. Marina sentiu o peso dos nomes, das diferenças, a construção brilhante do escritório e o passado humilde, a riqueza ostentada e o alerta silencioso de quem guarda uma história dolorida. E ainda assim, uma fagulha. No olhar de Rafael, a atração começava a se acender, elétrica, perigosa. Um fogo que não se apaga, mesmo com os muros invisíveis da sociedade rastejando entre eles. Marina, mesmo presa entre espaços e silêncios, sentiu a promessa de algo maior, um convite para o desconhecido. Mas a pergunta voltou, ecoando dentro dela. Qual é o preço de se expor a essa tentação? Será que essa chance vale a pena? Ou será só mais um golpe cruel do destino? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Marina respirou fundo, ainda enredada na pergunta de Rafael. A sala parecia girar, mas uma nova tensão cogitava no ar. De repente, a porta se abriu com um estrondo. Todos se viraram, surpresos. Era Laura, a assistente de Rafael, com a expressão pálida e os olhos arregalados. "Rafael,
Precisamos falar agora! Ela interrompeu, a voz trêmula. O milionário franziu a testa, mas não respondeu. O silêncio na sala cortava como lâmina. Marina sentiu os olhares pesarem sobre si. Sussurros começaram a ecoar entre os executivos. O que estava acontecendo? Laura fez um gesto para que Rafael se aproximasse. O empresário se levantou, sua expressão mudando, e todos na sala pareciam entender que algo muito sério estava prestes a ser revelado. Marina ouviu um murmúrio. Não pode ser. Mas antes que Rafael e Laura chegassem mais perto, o celular de Laura tocou. Um toque estridente, que parecia caótico em meio ao silêncio. Ela atendeu. A expressão mudando drasticamente assim que ouviu a voz do outro lado. Sim, eu sei. É pior do que pensávamos. Ela está aqui. Estou tentando. Ui, não faça nada. Eu cuido disso. A voz dela estava tensa, a mão cobrindo a boca como se tentasse sufocar a própria preocupação. Marina olhava fixamente para Laura, sentindo seu coração disparar. O que estaria acontecendo? A atmosfera era carregada de antecipação. O que era tão urgente que a assistente não podia sequer mencionar na frente de todos. Rafael voltou com uma expressão grave, dirigindo-se rapidamente a Marina. Desculpe, precisamos interromper a entrevista. É sobre a sua família. Ele hesitou, o olhar fixo, como se estivesse processando as informações que acabara de ouvir. O que aconteceu? A voz de Marina saiu mais alta do que pretendia. O temor se infiltrou nela. O sofrimento de sua infância ressurgiu como uma sombra. Eu não sei como dizer isso, mas algo terrível aconteceu em sua cidade natal. Seu irmão. Ele hesitou de novo, a tensão quase palpável. Ele está em perigo. Tem a ver com um grupo que busca por pessoas, que é melhor eu não explicar agora. Marina sentiu o mundo desabar. Lembrou-se de Elias, o irmão que sempre a protegia. Não pode ser. Ele não pode estar envolvido com nada disso. Ele está seguro. Sua boca secou, o medo a paralisando. Todos na sala estavam agora atentos, como se o destino de Marina e sua família estivesse sendo exposto a olhos curiosos e cruéis. Eu não posso deixar isso assim. Ela gritou, o desespero tomando conta. Uma necessidade de agir parecia pulsar em suas veias. O contraste entre a riqueza da sala e a lembrança de sua vida simples se tornava insuportável. Rafael desviou o olhar, a luta interna clara em seu rosto. Marina, eu sinto muito, mas podemos te ajudar. Precisamos saber tudo o que você sabe sobre ele. Você não está sozinha. Mas a que custo? Ela murmurou, um nó na garganta. O que ele realmente queria com isso? Era um golpe de misericórdia ou uma armadilha? E neste momento de revelações, o chão sob seus pés tremia. E tudo o que pensava saber sobre Rafael, as promessas silenciosas no olhar dele, as dúvidas sobre as intenções dele começaram a desmoronar. Marina percebeu que o que estava em jogo era muito mais do que apenas uma entrevista de emprego. A linha entre salvá-la e destruí-la se estreitava, e o que quer que estivesse por trás dessa revelação sombria poderia transformar suas vidas de maneiras inimagináveis. Após esse clímax, a sala ficou em silêncio novamente, mas o peso do que estava por vir parecia estar ainda mais opressivo. Marina sabia que não conseguia mais voltar atrás. A pergunta de Rafael sobre sua virginidade parecia trivial diante da tempestade que se aproximava. Mas agora a vontade de lutar e o medo de perder se tornavam uma só, e o que ela faria a partir daí mudaria tudo. A busca por Elias tinha começado, mas a cada passo Marina se perguntava se no final das contas ela realmente sabia em quem poderia confiar.
Marina sabia que não poderia voltar atrás. O olhar de Rafael, cheio de preocupações, fazia seu coração disparar. O que aconteceu? A pergunta escapuliu de seus lábios como um sussurro desesperado. A sala era um campo de tensão. Cada segundo parecia arrastado, e o murmurinho dos executivos era como um eco distante de sua angústia. Rafael respirou fundo, o rosto tenso. Tem certeza de que ele não está envolvido com ninguém perigoso? Precisamos agir. O aviso que recebi foi claro. O piscar de seus olhos revelava que muito mais estava em jogo. Não era apenas a segurança de Elias. Havia algo mais. De repente, um estrondo cortou a atmosfera pesada. A porta se abriu com violência e um grupo de homens, todos vestidos de preto, invadiu a sala. Marina sentiu um frio na espinha ao ver os rostos sérios, como se estivessem prontos para um confronto. "Todos, no chão!" Um dos homens gritou, sua voz ecoando como um trovão. O pânico se espalhou. Os executivos caíram, se protegendo sob as mesas. E Laura, com um grito abafado, puxou Marina para perto. "Rafael, eles estão atrás de você!" Ele imediatamente se posicionou à frente de Marina. O olhar decidido, mas a tensão em seu rosto denotava que a situação tinha se tornado crítica. "Quem são vocês? O que querem?" Rafael desafiou, a voz firme, mas com um leve tremor que revelava seu medo. "Estamos aqui por questões de negócios", um dos homens respondeu, com um sorriso frio e ameaçador. "E, surpreendentemente, a interessada é a sua acompanhante." Marina sentiu o sangue gelar. "Eu? O que você quer comigo?" O medo a envolveu como um manto pesado. O homem riu, um som seco que fazia ecoar na sala. "Você é a chave para resolver um grande problema." "Calma, vamos conversar", Rafael disse, tentando manter a situação sob controle. Mas o homem se aproximou de Marina, estendendo a mão de forma possessiva. "Você tem algo que nos pertence. Algo que o seu irmão não teve coragem de nos entregar." A cada palavra, uma realidade sombria se desdobrava. Elias estava em perigo por algo que ele guardava? O que ele havia se metido? Marina sentiu um nó formigante na barriga, seu instinto de proteção ativado. "Deixe-o fora disso. O que ele tem a ver com isso?" Mas as palavras saíram como um grito desesperado, impotente. O homem inclinou a cabeça, como se ponderasse suas palavras. "Seu irmão está em apuros, mas você pode salvá-lo. Onipoteticamente, é claro, caso esteja disposta a jogar o nosso jogo." Ele olhou para Rafael. "Você também. Esta conversa acaba de se tornar mais interessante." "Que jogo é esse?" Rafael perguntou, a voz tensa. Ele sentiu o controle se esvair enquanto os outros homens fechavam-se em torno deles. Um simples teste de lealdade. Se você realmente quer ajudar a moça, terá que abrir mão de algumas coisas que considera valiosas. A frase pairou no ar. Um desafio. Que tal um acordo? Marina via tudo naquele momento. A confusão entre as ameaças e a urgência de salvar seu irmão. Rafael não era apenas um milionário com um passado obscuro. Havia um enredo mais profundo, mais obscuro em jogo. E, de repente, um peso imenso recaiu sobre ela. Poderia confiar nele? Rafael olhou nos olhos de Marina, uma mistura de determinação e insegurança. As promessas silenciosas, os segredos, tudo parecia ter um novo sentido. Mas Marina sabia que, ao tomarem essa decisão, o que estava em jogo ia além do que ela poderia imaginar. E no instante em que o homem se preparava para falar mais, uma explosão ensurdecedora ecoou do lado de fora da sala, seguido por gritos e um movimento caótico de pessoas fugindo. O mundo em torno deles
estava se desmoronando. O que mais estava por vir? O que Marina realmente faria para salvar Elias? O novo jogo havia começado, e a única coisa que podia fazer era se perguntar se ainda havia como sair viva dessa história. No instante em que o barulho ensurdecedor da explosão ecoou pela sala, o mundo pareceu parar. O vidro das janelas se estilhaçou, e partículas de poeira dançaram na luz. O grupo de homens em preto fechou a distância, e todos na sala gritaram. Marina sentiu que seu coração estava prestes a explodir no peito. O caos tomou conta, mas sua atenção se concentrou em Rafael. "Fique atrás de mim", Rafael gritou, e a adrenalina fez com que o medo se transformasse em uma vontade quase primitiva de lutar. A vida estava prestes a mudar de uma forma que ela nunca poderia imaginar. "Saia do caminho!", gritou um dos homens em preto enquanto puxava um chumaço de papel da jaqueta. Um mapa. Ele atirou no chão e os olhos de Marina se arregalaram. O que era aquilo? Um caminho marcado. Uma localização. "É isso que você quer?", o homem perguntou, gesticulando em direção a Rafael. "Fugir? Aproveitar sua família?" Mas os olhos de Rafael estavam fixos em Marina, como se ela fosse a única que importasse naquele momento. "Marina, olhe!" A voz de Rafael soou desesperada. Ela avaliou a situação. Os executivos, deitados sob as mesas, segurando a respiração, se aglomeravam como se o tempo tivesse parado para eles também. Mas antes que o caos pudesse se instalar ainda mais, um outro som cortou o ar. Algo como um grito abafado. Não era de medo. Era de dor. O poder dos gritos asfixiou o ambiente, e Marina olhou para Laura. Sua assistente, a expressão horrorizada da mulher estava cravada em sua memória. Mas havia algo mais. "Laura", ela gritou, tentando alcançá-la, mas se viu sendo puxada para trás por um dos homens. O homem olhou nos olhos de Marina e, em um momento de vulnerabilidade, perguntou: "Você realmente não sabe?" A voz dele era baixa, quase um sussurro, mas a pergunta reverberou em sua mente como um eco. Marina franziu a testa. Saber o quê? Sua voz estava carregada de desespero. "Sobre sua origem, Marina. Sobre quem você realmente é." Ele fez uma pausa, e a sala parecia engolir todo o barulho. "E sobre o que seu irmão Elias escondeu de você." A negação tomou conta dela. O homem continuou, ignorando o estrondo que ecoava na sala. "Seus pais, eles não eram apenas comuns. Havia segredos que você nunca soube. E seu irmão sabia. Ele se meteu em uma coisa muito maior do que vocês podem imaginar. Uma onda de confusão a envolveu." O que ele estava dizendo? Uma parte dela queria acreditar, e outra batia de volta contra isso. "Eu não estou entendendo. Ele está em perigo porque as pessoas que vêm atrás dele acreditam que você tem algo valioso, e você está no meio disso. Cada decisão que você tomar pode ser a diferença entre a vida e a morte dele." Rafael, ainda à sua frente, mordeu o lábio, sua expressão variando entre preocupação e um pingo de raiva. "O que você quer dizer com isso?", ele questionou, desafiando a credibilidade do homem em preto. O homem sorriu com um brilho sombrio nos olhos. "Pergunte a ela sobre os números. Pergunte a Marina. Números que podem mudar tudo, que podem revelar verdades escondidas, que fazem parte do que ela é." A sala escureceu em um silêncio pesado, e uma sensação gélida se espalhou por Marina. Ela não entendia nada, mas no fundo, uma intuição começava a se formar, uma conexão com algo profundo e esquecido. Um novo temor tomou conta dela.
Poderia ser verdade? Havia uma parte de sua vida que ela não conhecia. O que mais poderia ser escondido? E se descobrisse que seus pais não eram quem ela pensava que eram? Rafael olhou para Marina, seu olhar agora carregado de uma nova intensidade, como se enxergasse a realidade dela a partir de uma nova perspectiva. No entanto, antes que pudesse perguntar mais, os homens começaram a avançar. Um deles estava se preparando para puxar Marina. O choque paralisante a invadiu, e em um impulso, ela gritou: Elias! Nesse instante, o chão tremeu sob seus pés. A janela estourou novamente, e uma fumaça densa começou a invadir a sala. A urgência de salvar seu irmão e a revelação bombástica que se formava sobre quem ela verdadeira era, tornaram-se um fluxo intenso em seu coração. O que tudo isso significava? As perguntas estavam se empilhando, e uma nova ameaça surgia no horizonte. Ela sabia que a verdade estava prestes a ser revelada. Mas até que ponto aquela verdade poderia doer? O jogo havia mudado, e agora não haveria como voltar atrás. No instante em que o barulho ensurdecedor da explosão ecoou pela sala, o mundo pareceu parar. O vidro das janelas se estilhaçou, e partículas de poeira dançaram na luz. O grupo de homens em preto fechou a distância, e todos na sala gritaram. Marina sentiu que seu coração estava prestes a explodir no peito. O caos tomou conta, mas sua atenção se concentrou em Rafael. Fique atrás de mim, Rafael gritou, e a adrenalina fez com que o medo se transformasse em uma vontade quase primitiva de lutar. A vida estava prestes a mudar de uma forma que ela nunca poderia imaginar. Saia do caminho! Gritou um dos homens em preto, enquanto puxava um chumaço de papel da jaqueta. Um mapa. Ele atirou no chão, e os olhos de Marina se arregalaram. O que era aquilo? Um caminho marcado. Uma localização. É isso que você quer? O homem perguntou, gesticulando em direção a Rafael. Fugir? Aproveitar sua família? Mas os olhos de Rafael estavam fixos em Marina, como se ela fosse a única que importasse naquele momento. Marina, olhe! A voz de Rafael soou desesperada. Ela avaliou a situação. Os executivos, deitados sob as mesas, segurando a respiração, se aglomeravam, como se o tempo tivesse parado para eles também. Mas antes que o caos pudesse se instalar ainda mais, um outro som cortou o ar, algo como um grito abafado. Não, não era de medo, era de dor. O poder dos gritos asfixiou o ambiente. E Marina olhou para Laura, sua assistente. A expressão horrorizada da mulher estava cravada em sua memória. Mas havia algo mais. Laura! Ela gritou, tentando alcançá-la, mas se viu sendo puxada para trás por um dos homens. O homem olhou nos olhos de Marina e, em um momento de vulnerabilidade, perguntou: Você realmente não sabe? A voz dele era baixa, quase um sussurro, mas a pergunta reverberou em sua mente como um eco. Marina franziu a testa. Saber o quê? Sua voz estava carregada de desespero. Sobre sua origem, Marina. Sobre quem você realmente é. Ele fez uma pausa, e a sala parecia engolir todo o barulho. E sobre o que seu irmão Elias escondeu de você. A negação tomou conta dela. O que ele estava dizendo? Uma parte dela queria acreditar, e outra batia de volta contra isso. Eu não estou entendendo. Ele está em apuros, porque as pessoas que vêm atrás dele acreditam que você tem algo valioso, e você está no meio disso. Cada decisão que você tomar pode ser a diferença entre a vida e a morte dele.
Rafael, ainda à sua frente, mordeu o lábio, sua expressão variando, entre preocupação e um pingo de raiva. O que você quer dizer com isso? Ele questionou, desafiando a credibilidade do homem em preto. O homem sorriu com um brilho sombrio nos olhos. Pergunte a ela sobre os números. Pergunte a Marina. Números que podem mudar tudo, que podem revelar verdades escondidas, que fazem parte do que ela é. A sala escureceu em um silêncio pesado, e uma sensação gélida se espalhou por Marina. Ela não entendia nada, mas no fundo, uma intuição começava a se formar, uma conexão com algo profundo e esquecido. Um novo temor tomou conta dela. Poderia ser verdade? Havia uma parte de sua vida que ela não conhecia. O que mais poderia ser escondido? E, se descobrisse que seus pais não eram quem ela pensava que eram? Rafael olhou para Marina, seu olhar agora carregado de uma nova intensidade, como se enxergasse a realidade dela a partir de uma nova perspectiva. No entanto, antes que pudesse perguntar mais, os homens começaram a avançar. Um deles já estava se preparando para puxar Marina. O choque paralisante a invadiu, e em um impulso ela gritou: Elias! Nesse instante, o chão tremeu sob seus pés. A janela estourou novamente, e uma fumaça densa começou a invadir a sala. O pânico parecia estar em cada canto. A confusão aumentava, e Rafael puxou Marina para mais perto, seu olhar determinado. Eu não vou deixar você. Mas antes que pudessem se mover, um barulho ensurdecedor surgiu. Era Laura, a assistente de Rafael, apontando para algo nas sombras da sala. Cuidado! E de repente, um segundo grupo de homens surgiu, armados e prontos para atacar. Temos um novo alvo! Um deles gritou, e o caos tomou conta mais uma vez. Marina mal teve tempo de processar o que estava acontecendo. Ela viu Laura ser arrastada para fora. Um grito desesperado escapou de seus lábios. Laura! Mas a mulher desapareceu na escuridão. Rafael olhou para Marina, seus olhos cheios de pânico. Precisamos ir agora. Mas o homem em preto se aproximou, seu olhar fixo e ameaçador. Você não entende, garota. O que você tem não é apenas valioso, é perigoso. E todos aqui estão em risco por sua causa. Então, a luz piscou e em um momento de choque, tudo se tornou claro. Rafael não era apenas um empresário comum. Ele era parte do mundo que ameaçava a vida de Elias. E a cada palavra que o homem dizia, Marina percebia que seu irmão estava no centro de algo imenso e sombrio. A sala, antes cheia de gritos, agora foi preenchida por um silêncio carregado. O que mais Rafael escondeu? O que realmente estava em jogo? O que mais ela precisaria descobrir para salvar Elias e a si mesma? No olho do furacão de eventos caóticos, a verdade começava a despontar. Mas o que seriam essas revelações? O que Marina realmente saberia sobre sua vida e seu passado? Ela se perguntava se o verdadeiro jogo estava apenas começando. No olho do furacão de eventos caóticos, Marina sentiu a pressão aumentar. O homem em preto estava prestes a puxá-la, e a fumaça densa a envolveu como um manto pesado. Rafael, em um movimento rápido, colocou-se entre ela e os invasores. A adrenalina pulsava em suas veias. Ela queria gritar, mas as palavras ficaram presas na garganta. O homem com um sorriso ameaçador se aproximou. Seu olhar era um misto de ferocidade e malícia. Agora você se revela, ele disse, como se tudo estivesse se desenrolando exatamente como ele planejou. E antes que pudesse entender,
a realidade deu uma volta inesperada. Uma figura surgiu na entrada de emergência, batendo a porta com força. Parem tudo! Abaixo as armas! Uma mulher, alta e imponente, vestida de forma elegante, entrou com certeza no olhar. A determinação dela era palpável, quase elétrica. Um ar de poder a cercava, e à medida que avançava, a tensão aumentava. Você não sabe com quem está lidando, ela disse, seus olhos fixos no homem em preto. Marina sentiu o cheiro da mudança no ar. Quem era aquela mulher? O que ela estava fazendo ali? O que você quer, Sofia? O homem em preto pareceu se desestabilizar. Era como se o mundo tivesse parado por um momento. Um silêncio carregado seguiu essa pergunta. A expressão dele mudava, mas não era apenas medo. Havia algo mais, algo que só Marina poderia descobrir. Sofia atravessou a sala com a segurança de quem já enfrentou desafios maiores. Você tem algo que pertence a ela, e eu não aceitarei que você faça isso. A voz dela era como o estrondo de um trovão, misturando desafio com uma certeza quase palpável. Marina sentiu seu corpo tremer, a adrenalina correndo como um rio. O homem em preto estava prestes a falar, mas Sofia levantou a mão. A verdade que você busca está mais perto do que imagina, Marina. Você será vital. E aquele olhar penetrante fixou-se em Marina, como se ela estivesse sendo desnudada por dentro, como se sua essência mais profunda estivesse sendo exposta. Um novo medo tomou conta dela. O que Sofia sabia sobre ela? O que realmente havia em sua origem? Era um misto de ansiedade e curiosidade. Então, sem aviso, a mulher se virou para os outros homens em preto. Vocês não vão levar Marina. Se quiserem se machucar, é uma escolha sua, ela desafiou. O clima ficou eletrizante. Marina precisava de respostas. E tinha certeza de que nada do que conhecia estava certo. Mas naquele momento, tudo parecia se organizar, como peças de um quebra-cabeça que estavam se encaixando. Marina, os números, o homem em preto disse, em um baixo sussurro. Eles não apenas revelam quem você é, mas o que você significa. Sem eles, seu destino estará nas mãos erradas. A tensão na sala era palpável. Os olhos de todos se voltaram para Marina. Ela sentia o mundo desabar novamente. Mas agora havia algo novo, uma fagulha de esperança. Ela respirou fundo e encarou Sofia. O que está acontecendo? O que está acontecendo com meu irmão? Sofia hesitou, como se estivesse pesando suas palavras. Então, com a voz suave, disse: seu irmão entrou em algo que vai muito além de nós, e hoje tudo pode mudar. Sua vida está em perigo, mas você também possui a chave para salvar não apenas ele, mas a si mesma. Enquanto a escuridão se fechava ao redor, Marina sentiu uma força brotar dentro dela. Ali estava, diante dos seus olhos, o desafio de descobrir a verdade sobre sua vida e sua família. Quem sabia o que mais estava escondido nas sombras? E com isso, um pensamento a invadiu. Se tudo fosse verdade, quem realmente era ela? As questões começaram a se acumular, e o vazio de respostas clamava por qualquer revelação. O jogo estava apenas começando, e ela mal podia imaginar as consequências que estavam por vir. No olho do furacão de eventos caóticos, aquela mulher imponente era a única luz no meio da escuridão. A verdade que você busca está mais perto do que imagina, Marina, ela repetiu. Mas havia uma urgência na sua voz que parecia vibrar no ar. Você será vital. As palavras ressoaram pesadamente, como um sino anunciando não apenas o perigo,
mas também uma nova esperança. Marina estava presa entre o medo e a curiosidade. Mas a situação estava escalando. O homem em preto recuou um pouco, sua expressão agora mais cautelosa. Havia um clima de tensão, uma eletricidade palpável na sala. Marina olhou para Rafael, que permanecia firme diante dela, seu olhar refletindo uma mistura de proteção e preocupação. "Quem é você?" ela perguntou, dirigindo-se a Sofia, enquanto o peito apertava com ansiedade. Algo no modo como Sofia se comportava fazia com que Marina a sentisse como uma aliada. "Uma amiga e alguém que sabe mais sobre você do que imagina", respondeu Sofia, mantendo os olhos fixos nos homens em preto. O ar estava pesado com promessas não ditas. O que mais ela sabia? "Eu não tenho tempo para isso." O homem em preto interveio, sua voz se elevando. "Se você não quer que isso acabe mal, entregue-se ao nosso plano. Você não tem ideia do que está em jogo aqui." Ele estendeu a mão, como se quisesse alcançá-la, e um frio percorreu a espinha de Marina. Mas antes que ela pudesse responder, um segundo grupo de homens invadiu a sala. Essa nova entrada estava puxando o pano de fundo da verdade para frente. "O que você fez, Sofia?" Um deles questionou com uma voz profunda e intimidadora. "Você está colocando todo o nosso trabalho em risco." Marina ficou paralisada. O clima havia mudado novamente. Os invasores agora pareciam estar em desacordo. Um fogo cruzado de interesses. "Do que você está falando?" O homem em preto perguntou, agora visivelmente irritado. O choque e a confusão flotavam no ar. A tensão era quase palpável. "Eu trouxe você de volta", disse um dos novos homens, e a determinação em sua voz fez o estômago de Marina dar um nó. "E é hora de revelarmos a verdade sobre quem você realmente é." Sofia balançou a cabeça em descrença. "Não é o momento." Mas já era tarde. Um dos homens em preto puxou um celular e acionou um vídeo. Assim que a tela acendeu, imagens de uma jovem apareciam. E o coração de Marina parou. Era uma garota que parecia muito com ela. "Esta é você, Marina", disse o homem, seus olhos cintilando com uma força sombria. "E esta tua heredade. A chave para tudo isso. Os números que você ouviu, eles se referem à sua família real. E o que seu irmão tem que você não? Uma herança ancestral." Marina sentiu o que restava de seu mundo familiar desmoronar como um castelo de cartas. "Não, isso não pode ser verdade", murmurou. Mas algo em seu coração já sabia. O peso das revelações estava esmagando. "Você não está apenas em perigo, Marina. Você é parte de algo muito maior do que pode imaginar." O homem em preto continuou, e cada palavra dele soava como um açoite. "Seu irmão se envolveu em um jogo de poder que não pode mais ignorar." Um grito ecoou na sala. Era Laura, que havia sido trazida à força para a cena. A expressão dela era aterrorizada. "Marina, eles estão atrás de você. Eles..." O olhar de Marina encontrou o de Laura, e por um segundo, a realidade apareceu com clareza. Laura não era apenas uma assistente. Sua presença, agora assombrada, dizia que havia mais segredos escondidos. "O que você sabe, Laura?" Marina perguntou, a voz tremendo. Eu só soube de uma parte do que estava acontecendo, mas não consegui te contar." Laura balbuciou, seus olhos cheios de medo. A sala parou. Um silêncio mortal tomou conta. "Você não pode fugir da verdade, Marina." O homem em preto insistiu. "Se você quer salvar seu irmão, precisará decidir até onde está disposta a ir. Senão,
poderá perdê-lo para sempre. E então, em meio a toda a tensão, a mulher chamada Sofia deu um passo à frente, seu olhar profundo e penetrante. Marina, esse é o momento de escolher. A verdade está pronta para ser revelada, mas você deve estar pronta para enfrentá-la. O que mais estava por vir? Que verdades desmoronariam tudo o que Marina conhecia? E agora, no meio da tempestade, ela se viu em um impasse terrível. O que poderia acontecer se ela concordasse? O que há? Espera atrás da próxima porta. No olho do furacão de eventos caóticos, Maria respirou fundo. A intensidade do momento era insuportável. Cada palavra dita por Sofia parecia carregada de significado. Você será vital. Aquilo ainda ecoava em sua mente quando o homem em preto se aproximou e disparou ameaças sobre seu irmão, Elias, e as sombras que cercavam sua família. Então, no meio daquela tensão esmagadora, o chão tremeu e a porta de emergência explodiu para dentro com um estrondo. Todos na sala se viraram e as expressões mudaram de tensão para desespero. Era Clara, a melhor amiga de Maria, com um olhar de pânico. Maria, você não pode acreditar no que eu descobri. Clara gritou, respirando pesadamente enquanto desviava dos homens em preto. Havia algo em seu olhar que a fez parar. Alguma coisa não estava certa. Eles estão atrás de você. E o que quer que você tenha é muito mais do que você imagina. Marina franziu a testa, confusa, enquanto um frio despontava na espinha. O que Clara sabia? Mas antes que pudesse perguntar, Clara retrucou. Seu irmão, ele sabe de tudo. Ele não é quem você pensa que é. A sala mergulhou em um silêncio aterrador. O homem em preto, claramente irritado, se virou para Clara, a expressão carregada de fúria. Silêncio! Você não sabe o que está dizendo. Mas Clara avançou, ignorando a ameaça. Se você quer saber, ele não é apenas seu irmão. Ele é fruto de um acordo, algo impensável. As palavras dela pesaram no ar como uma bomba prestes a explodir. Maria sentiu seu mundo girar. O que você quer dizer com isso? O que está acontecendo? As perguntas saíram como um desespero involuntário. Os números, eles são sobre você e ele, sobre a sua família. Clara apontou para um canto da sala, onde o homem em preto havia se movido, nervoso, como se estivesse escondendo algo. O que seu pai fez para que vocês estivessem aqui? Ele se envolveu em algo muito maior, Maria. Ele trocou sua origem por riqueza. Um calafrio percorreu o corpo de Maria. Cada palavra cortava como uma lâmina. O que Clara estava insinuando? Era verdade? Mas o homem em preto interrompeu, visivelmente irritado com a revelação. Basta! Você não tem mais controle aqui. Foi nesse momento que a sala começou a tremer mesmo mais intensamente. Um choque inesperado veio de fora, fazendo as paredes vibrarem. E antes que alguém pudesse se mover, uma grande explosão ecoou no andar de baixo. Luzes piscavam, e a estrutura da sala parecia prestes a ceder. Os gritos ecoaram, e a confusão reinou. Marina se viu sendo puxada para trás por Rafael, enquanto os homens em preto começavam a se distrair, tentando entender o que estava acontecendo. A adrenalina estava em alta, e freneticamente ela percebeu que tudo estava mudando. Vai! Clara gritou para Marina. Não fique aqui. É sua chance. Marina hesitou, a incerteza a travando. Mas e Elias, eu não posso deixá-lo. Confie em mim. Clara implorou, com um olhar de desespero. Se não o fizer, você pode nunca saber a verdade. E foi nesse instante que tudo desabou. Um dos homens em preto,
encontrou um controle remoto em seu bolso e apertou um botão. Na fração de segundo seguinte, uma fumaça densa começou a invadir a sala. Os olhares se encontraram, e o senso de tempo parecia se desfazer. Não, o homem preto gritou. Mas era tarde demais. A fumaça se espalhou rapidamente, engolindo tudo. Marina esperou que a visão escurecesse, mas em vez disso, uma luz intensa e ofuscante brilhou em sua visão. Ela sentiu uma força puxá-la em uma direção, como se todo o destino estivesse acumulando energia em um único ponto. O que estava prestes a se revelar? O que mais escondiam sobre sua verdadeira origem? No meio daquela confusão, uma nova verdade estava prestes a ser descoberta, e no fundo, Maria sentia que sua vida estava prestes a mudar para sempre. Marina estava em uma névoa de fumaça, com o coração disparado. O caos rugia ao seu redor quando Clara a puxou, um olhar desesperado nos olhos. "Vamos, Marina, agora!" Mas antes que pudesse se mover, algo estourou. Um cabo solto de eletricidade pingou faíscas perto do chão. Um clarão iluminou a sala. E uma explosão violenta a empurrou para trás, derrubando-a no chão. Quando o barulho cessou, ela lutou para se erguer, o corpo pesado de adrenalina e medo. Sofia estava perto. Aquela mulher poderosa parecia imperturbável, como uma rocha, observando enquanto os homens em preto se recompunham, seus olhos se estreitando em raiva. "É isso que você quer?" Um deles gritou, apontando um dedo trêmulo para Sofia. "Você vai se arrepender." Mas o rosto dela se iluminou com um foco intenso. "Vocês não têm ideia do que estão provocando." As palavras soaram como um rugido, e um misto de respeito e temor surgiu entre os invasores. Marina ainda estava em choque, o coração batendo em um ritmo errático. "O que está acontecendo?" Sua voz saiu rouca, quase um sussurro. "Marina!" Clara puxou mais perto. "Você precisa saber." Mas antes que pudesse continuar, algo aconteceu. O chão tremia novamente, e a janela estourou, fragmentos de vidro espalhando-se como confetes de uma festa macabra, cortando o ar em volta delas. Foi nesse momento que um homem alto, de aparência imponente, surgiu na entrada. Seu olhar penetrante parecia enxergar além da sala cheia de fumaça. "Pare! O que vocês estão fazendo?" Ele gritou, e Marina sentiu um frio na espinha. Ela o reconheceu. Era um homem que tinha visto anos atrás, em uma foto antiga que sua mãe tinha guardado. Oh, Deus! Era seu pai. Mas como ele estava aqui? "Pai?" O som escapuliu de seus lábios, e o mundo inteiro pareceu parar. Todos pararam para olhar para ela. Os homens em preto congelaram com expressões de choque. A revelação pairava no ar, pesada e elétrica. A fumaça parecia se dissipar ao redor dela, como se a realidade estivesse tomando forma novamente. "Você está viva!" o homem disse, a emoção começando a transparecer por trás de seu olhar duro. Mas, naquele momento, Marina estava mais confusa do que nunca. "O que você está fazendo aqui? O que está acontecendo?" "Eu vou explicar tudo, mas temos que sair agora." Ele pegou Marina pelo braço, puxando-a em direção à saída. A urgência na sua voz era palpável, mas o caos ao redor tornava tudo mais aterrador. "Mas e o Elias? O que vai acontecer com meu irmão?" A pergunta saiu como um grito. O desespero tomou conta. Ele estava em perigo, e de repente tudo se conectou em um fio tênue. Ele não é quem você pensa que é," o pai disse, hesitando enquanto puxava Marina. "Houve um acordo, e você é a chave para tudo isso." As palavras dele a atingiram como um soco no estômago. Cada revelação
a empurrava mais para o abismo de incertezas. O homem em preto olhou em volta, a raiva tomando conta novamente. Você tem um plano, mas ainda não sabemos o que você está escondendo. Marina olhou de volta para Clara e para Sofia, buscando respostas no olhar delas. Mas com o ar tenso, ela percebeu que a ideia de confiança estava desmoronando. Este homem poderia ser o que sua mãe lhe tinha falado em seus pobres sussurros, mas ele também poderia ser uma nova ameaça, talvez pior do que as sombras que agora cercavam seu irmão. Então, no meio da tensão, algo inesperado aconteceu. O homem alto sorriu, e ao fazer isso, uma transformação chocante se desenrolou. O que aqueles sentimentos ocultos poderiam significar? Como ele se tornara o que se tornou? A imagem de um pai perdido, mas agora ameaçador, pairava sobre ela. O que mais ele escondia? Bandagens de amor, confiança e mentiras começaram a se desfazer, revelando um novo jogo que estava apenas começando. Vamos, Marina, confia em mim. O que mais estava por detrás daquela sensação estranha em seu coração? Ou você pode perder tudo. Era a sugestão de um complô obscuro pairando no ar. O que realmente estava em jogo ali? O futuro Bella estava nas mãos dele. Mas e o que mais estava escondido, apenas esperando para ser revelado? A verdade agora poderia ser um golpe mortal. Marina sentiu uma mistura de esperança e medo enquanto seu pai a puxava para mais perto. Precisamos sair agora. A urgência na voz dele deixava claro que o tempo estava se esgotando. Os homens em preto apenas olhavam, inquietos, esperando a oportunidade para atacar. Mas o pai, imponente, parecia ser a última linha de defesa. Elias está em perigo. A voz de Marina tremeu com a dor que a consumia. O que ele está fazendo? Ele sabe de tudo isso? O homem hesitou, os olhos cheios de uma preocupação que Marina mal reconhecia. Ele está tentando proteger você. O que aconteceu hoje é apenas o começo. Uma explosão ecoou mais uma vez, desta vez próximo o bastante para fazer a estrutura tremer. Os homens se entreolharam, a tensão nas expressões deles se transformando em pânico. Sofia aproveitou a distração. Marina, venha! Ela gesticulou com a mão, prometendo um escape. O pai de Marina lançou um olhar decidido para os invasores. Vocês não podem levá-la. Ela é a chave para o que vocês querem. Sua voz tinha um peso que reverberava na sala. A certeza do homem parecia ter um efeito inesperado nos homens em preto, que hesitaram, avaliando a situação. Isso é um jogo perigoso, e você não entende o que está em risco, um dos homens disse, respirando fundo. A sala estava cheia de tensão, como um arco prestes a estourar. Marina não conseguia pensar. As palavras de Clara martelavam em sua cabeça. A verdade sobre a sua origem. A herança que não conhecia. Tudo isso estava se desdobrando em um único momento. Precisamos ir. Agora, ela implorou, puxando o pai pela mão. Os outros começaram a mover-se, e a fumaça ainda a envolvia. Era impossível ver claramente, mas o medo de ficar para trás a consumia. Então, com coragem renovada, ela se virou para os homens em preto. Se o que vocês querem é verdade, terão que passar por mim. Um silêncio pesou na sala. Os homens a encararam, surpresos pela audácia. E isso deu a ela um momento. Se o que Elias fez foi em minha proteção, então quero saber o que está acontecendo. Não vou me esconder mais. O homem em preto mais próximo ficou em silêncio. A raiva se transformando em uma mistura de respeito e cautela. Você está certa de que não pode voltar atrás. O que quer que aconteça, não vai ser fácil. Sim, disse Marina. Uma nova luz queimando dentro dela. Mas eu não posso e não vou desistir do meu irmão.
A determinação pulsava em suas veias. Rafael se aproximou dela, sua mão firme em seu ombro. Estamos juntos nisso, Marina. Não importa o que acontecer. Sua voz era um conforto e um desafio ao mesmo tempo. No meio daquele momento tenso, a sala explodiu em movimento mais uma vez. Mais estruturas se estilhaçavam ao redor. A realidade parecia mudar a cada segundo. Os homens em preto vacilaram, perdendo a confiança. Agora! Sofia gritou. Todos correram em direção à saída. Marina na frente, levando seu pai e seus amigos com ela. A luz do dia parecia tão distante, como se a liberdade estivesse apenas a alguns passos. Enquanto escapavam, o eco do que poderia ter sido ainda ressoava. Mas uma coisa estava clara. A vida de Marina nunca mais seria a mesma. Cada escolha feita agora tinha consequências. E enquanto corriam, ela sabia que a verdade, por mais dolorosa que fosse, estava apenas começando a emergir. Ao chegar na rua, a luz do sol as atingiu, quente e forte. Mas a sensação de alívio foi rápida, assim como o barulho reverberante da batalha que estava por vir. Marina respirou fundo, pronta para se levantar. Ela olhou para Rafael e Clara, seu pai logo atrás. Juntos, ela disse, o compromisso na voz. Juntos, eles repetiram. E assim, envolvidos pelo abraço da ameaça exterior e pela proteção que haviam formado, um novo capítulo de sua vida começava. E agora, eu preciso que você faça algo imediatamente. Se inscreva agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Isso é fundamental. E não se esqueça de esmagar o botão de like agora. Isso realmente ajuda o algoritmo e traz mais histórias incríveis para você. Quero saber o que você achou desse final. Então, inunde a seção de comentários com suas reações e teorias. E não espere nem mais um segundo. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esta história. Somente os verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar o canal. Vamos juntos nessa.